Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, vamos ler do versículos 11 ao 26. Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 11 ao 26. Pode ler, irmão Carlos? O irmão tem uma voz de trovão. Evangelho de João, capítulo 17, do 11 ao 26, por favor. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és para mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste e também neles esteja. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos nessa noite. Senhor, perdoa-nos pelos nossos pecados como igreja. Fala conosco. Edifica o teu povo. Edifica a minha vida. Menos de nós, mais de ti. Nós queremos nos derramar diante de ti nesta hora. Nós queremos nos quebrantar, nos humilhar diante da tua palavra. Fala conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu creio que o autor desse projeto dos Juntos, Deus gerou no coração dele, ele está orando por essa nação, orando por Portugal, e ele poderia, penso eu, ficar por aí, ou ele poderia partilhar com a sua igreja local e ficar por aí. Mas eu pessoalmente creio num Deus que promove a unidade. Nós vamos começar o ano, graças a Deus, com esse projeto de 21 dias de jejum e oração, mas eu creio que seja importante salientar essa questão da unidade. Porque isso, como nós lemos no Evangelho de João, capítulo 17, isso está no coração do Pai. E eu creio que isso foi gerado na vida desse homem, e Deus não se limitou para que esse projeto ficasse dentro de uma igreja local. E o Espírito Santo
creio eu, foi colocando, inflamando o coração dessa pessoa para que outras igrejas no norte de Portugal, em Portugal, participassem desse projeto. Para que, a partir de amanhã, de 5 a 25 de janeiro, essas igrejas que abraçou esse projeto, que estejam em unidade, em um só propósito, em um só coração, clamando por Portugal, clamando por esta nação. Amém? E eu entendo que isso nasce no coração de Deus quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para Deus, quando eu olho para a Bíblia e quando eu olho especificamente para o capítulo 17 de João, que foi lido aqui agora. E eu fui no dicionário ver o significado de unidade. E tem ali 3 palavras interessantes. Fala em indivisível, único e algo que não é plural, mas é individual. Quando há unidade no meio do povo, é algo que é indivisível. Não é plural, é individual. A matemática de Deus, ela não é a matemática dos homens. Nós em unidade, não é plural, é individual, é único, é indivisível. Nós precisamos estar num só pensamento, num só coração. Nós somos pessoas diferentes? Somos, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. A multiforme graça de Deus sobre a igreja, operando na igreja, no seio da igreja, cada um usando seus dons e talentos que Deus deu, para a edificação dos santos, para a glória do nome de Deus, glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus, porque nós não somos iguais. Mas o que Deus deseja de nós é que nós andemos em unidade. Em unidade. E Deus nos chama a igreja para participar desse jejum juntamente com outras igrejas, para nós estarmos em unidade. Em unidade. Num só pensamento, num só propósito. Algo que venha queimar os nossos corações, para que Portugal venha se render ao Senhor Jesus, amém? Para que essa nação venha se dobrar, para que essa nação, para que os portugueses venham vergar diante do Senhor. E quando eu digo os portugueses, irmãos, eu digo todos os imigrantes que estão, incluo todos os imigrantes que estão em Portugal neste momento. Que eles venham conhecer Cristo. Porque no fim deste culto nós vamos levantar um clamor pela viagem missionária do pastor Alexandre, juntamente com o pastor Paulo, uma viagem missionária onde nós não podemos revelar o destino, para onde, mas eu creio que o nome de Jesus vai ser glorificado. Mas sabe o que tem acontecido nesses dias em Portugal? Mão de obra estrangeira. Quem aqui não tem trabalhado com estrangeiros? Nepal, Bangladesh, Índia. Aqueles países que fecham as portas para o Evangelho, Deus tem os trazido para cá. Tem dado oportunidade para mim e para você para falar do amor de Deus. Para que amanhã ou depois essas pessoas venham se converter a Cristo e voltem para os seus países e proclamem Jesus. Nós temos tido oportunidades lá na empresa, nessas alturas de muito trabalho, Natal, Páscoa, eles enchem a empresa, parece que nós nem estamos em Portugal, e eu vejo aquilo, é uma oportunidade incrível, que Deus tem nos dado, para proclamar o Evangelho, nesses países não alcançados, onde o Evangelho é perseguido, é maltratado, e Deus fala assim, olha, já que vocês não vão, eu vou facilitar o trabalho. Que nós possamos viver um Evangelho intencional, que nós possamos entender que nós estamos nesse mundo só de passagem, que nós temos uma missão a cumprir, que lá no nosso trabalho, onde nós estivermos, nós devemos ser intencional.
e aproveitar todas as oportunidades. E por que que o Senhor, Ele deseja que nós vivamos em unidade? O versículo 11 que nós lemos, do capítulo 17, diz que: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Não é uma ideia do Cláudio, não é uma ideia de alguém, mas é algo que está no coração de Deus. Que nós sejamos um, como eles são, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E no versículo 14, eu abro aqui um parênteses. Não tem a ver com oração, não tem a ver com tema, não fala de unidade, mas é algo que eu preciso falar. É algo que brada no meu coração já há alguns anos. Aqui no versículo 14 do texto que nós lemos, diz assim: deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou. Eu e você, nós não somos deste mundo. O mundo jaz no maligno. A palavra de Deus nos chama para sermos santos como Ele é. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. O pastor Paulo, esse missionário de Granada, que está em viagem com o pastor Alexandre, ele disse aqui no sábado passado, e infelizmente há muitas coisas de homem no nosso meio, muitos jargões evangélicos no nosso meio, e um deles é que nós somos pecadores. E o pastor Paulo falou sobre isso aqui. E nós recebemos a mensagem e parece que nós vamos fazendo daquilo uma verdade. Eu tenho ouvido muito aquela canção, Lamento de Israel. Chora Israel, clame ao Senhor, Babilônia não é o teu lugar. O lugar de pecado, o lugar que entristece a Deus não é o meu e o seu lugar, não é o lugar da igreja. O nosso lugar é na presença de Deus, é em Cristo Jesus nas regiões celestes. A igreja precisa se levantar, a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Quando Paulo escreve aos Coríntios, a Éfeso, ele não escreve aos pecadores que estão em Corinto, aos pecadores que estão em Éfeso, ele escreve aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso, justificados, santificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a igreja precisa se posicionar. Nós não podemos aceitar tudo que nos colocam no prato. A igreja precisa se posicionar. Ele é pai, nós somos filhos. Nós somos a resposta para esta sociedade deprimida, caída, corrompida. A igreja é a resposta de Deus para esta sociedade. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, como igreja, nos posicionar, sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Mas está lá no Evangelho de João, o apóstolo do amor: mas se pecares, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, peçam perdão a Deus, ao nosso justo advogado. Ele é fiel para nos perdoar e para nos limpar e para nos lavar de todo o pecado, em nome de Jesus. Mas não andemos na prática do pecado, não andemos na moda do mundo, andemos na moda de Deus. Santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Babilônia não é o nosso lugar, o lugar de cativeiro, porque líderes pecaram, porque o povo pecou. Clama Israel, clama ao teu Deus e Ele te ouvirá.
Que o ano de 2025 seja um ano da igreja do Senhor Jesus, aqui na Igreja Batista das Taipas, da igreja se posicionar, da igreja se levantar, da igreja viver o extraordinário de Deus, amém? Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Irmãos, voltando aqui para o texto, versículos 22 e 23 diz assim, desse texto que nós lemos, capítulo 17 de João. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tu tens amado a eles, como me tens amado a mim. A palavra de Deus diz que eu neles e tu em mim, Jesus falando para Deus, para que eles, eu e você, sejamos perfeitos em unidade. Esse é o desejo de Deus para a igreja, que nós sejamos perfeitos em unidade. Para quê? O texto diz, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Porque se nós andarmos em unidade, se nós andarmos num só pensamento, num só coração, sendo resposta para a sociedade, a palavra de Deus diz que o mundo, aqueles que estão lá fora e ainda não conhecem a Deus, eles vão crer. Por causa do nosso testemunho de estar andando em unidade, eles vão crer que Deus enviou Jesus. E para quê? E o texto responde. E conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. E a nossa vida em unidade vai fazer com que as pessoas vejam, lá fora, que o Deus de Israel, o Eterno, Ele nos ama, como ama Jesus. E deixa eu fazer duas perguntas para mim, para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Se eles lá fora entenderem, verem em nós, que o próprio Deus nos ama, eles não vão querer fazer parte desse povo? Eles não vão querer fazer parte desse povo? Eles não vão querer ter esse Deus como seu Deus? Eles não vão falar como Noemi, como Ruth falou de Noemi? Eu quero o teu Deus, eu quero fazer parte do teu povo, em nome de Jesus. Eles vão falar. Quando eu estava meditando nessa palavra e lendo esse texto, foi algo que Deus falou, algo no meu coração, e que somos amados de Deus como Ele ama Jesus. E para as pessoas verem que o cuidado de Deus está sobre a minha e a sua vida, para que as pessoas vejam que nós somos amados de Deus, isso precisa ser uma verdade na minha vida e na sua vida. E isso tem sido uma verdade nas nossas vidas? Isso tem sido uma verdade na minha vida e na sua vida? Eu e você, nós temos sentido o amor do Pai? Eu e você, nós temos sentido o abraço do Pai? Nós temos sentido o cuidado do Pai? Nós temos sentido a boa mão do Senhor movendo em nosso favor? Nós temos sentido o calor da presença de Deus? Nós temos sentido estar bem perto de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não vamos sentir o amor de Deus, o cuidado de Deus, se nós não estivermos perto dEle. Só tem como sentir o amor de Deus, só tem como sentir a provisão de Deus, só tem como sentir a graça de Deus, a misericórdia, a fidelidade, alguém que está perto dEle. Quantos
usam o Salmo 91 como um jargão de vitória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 10.000 cairão, vitória, e não será atingido, e o povo glória a Deus. Mas a palavra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que está longe de Deus, mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quantos aqui são pais? Quantos aqui é pai? Quantos aqui é mãe? Quando a gente pega o nosso filho no colo, a gente beija, a gente abraça e às vezes a gente corrige. A palavra de Deus não diz? Bem-aventurado aqueles que amam a correção do Senhor. Quando a gente abraça, quando a gente beija, quando a gente corrige, é sinal de proximidade, é sinal de comunhão, é sinal de intimidade. É sinal que nós estamos perto. E sabe, irmãos, sabe quem é? Minha mãe ligando do Brasil, não posso atender não, irmãos, agora não. Sabe quem é o maior interessado, irmãos? O maior interessado é Deus. O maior interessado que nós estejamos perto é Deus. O maior interessado que nós estejamos pertinho dele é Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias que ele vela para que a tua palavra se cumpra. Foi ministrado aqui nessa noite pelo irmão Antônio, pelo irmão Ailton, perdão, meu irmão, Ailton. Aquela canção que nós cantamos e Deus, aquele final tinha que ser mudado. Deus não é fiel a nós, Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel à palavra dele. E se nós estivermos pertinho, se nós estivermos pertinho dele, ele é o verbo encarnado, ele é a vida. Ele é a vida. Eu me emociono quando me lembro daquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana. É ali que eu vejo a expressão de Deus, a expressão do amor de Deus. Como Deus quer alcançar as pessoas, como Deus quer alcançar o perdido. E esse sentimento, essa paixão tem que bater no nosso coração. A igreja precisa amar o perdido. A igreja precisa derramar lágrimas pelo perdido. A igreja precisa sonhar com os sonhos de Deus. A igreja precisa amar aquilo que Deus ama. A igreja precisa desejar aquilo que Deus deseja. E muitas das vezes nós estamos entre quatro paredes, tratando de coisas, perdendo tempo. E nós precisamos investir tempo nas coisas que é importante para Deus. Nós precisamos investir tempo nas coisas que é importante para Deus. Deus deu uma virada na minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, nesse projeto para a Joane, e nós temos vivido algo, não de quantidade, não de redes sociais, mas nós temos tocado vidas, nós temos falado com vidas. Deus tem me dado a oportunidade de evangelizar, de falar com pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus, e tem sido algo extraordinário. Sentir-se participante daquilo que Deus quer fazer. Sentir-se participante daquilo que Deus vai fazer. Jesus falou para os apóstolos, se vocês não pregarem, aquelas pedras vão clamar. Nós vamos deixar as pedras clamarem, irmãos? Não! Vamos erguer nossas mãos e dizer a Deus, eis-me aqui, amém? Vamos erguer nossas mãos, vamos dispor os nossos corações e dizer a Deus, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Não importa qual o seu estado, qual a sua condição. Isaías falou, Senhor, eu estou no meio, eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios, mas Senhor, eis-me aqui. E Deus enviou um anjo e tocou nos seus lábios.
Deus, ele não conta, irmãos, com pessoas capacitadas, não. Deus, ele conta com pessoas disponíveis, porque Deus, ele capacita aqueles que ele chama. Se nós formos olhar para a equipe de Jesus, são os improváveis daquela época. Mas Deus os capacitou. Olha o que Deus fez na vida de Pedro. Como Deus restaurou a vida de Pedro. Como Deus tratou Pedro com graça, com amor. Como Deus capacitou aquele homem. Até a sombra dele curava, onde ele passava. E as pessoas às vezes falam, eu quero ser como Pedro. Como, irmãos, que nós vamos ser como Pedro? Vendo Netflix, investindo nosso tempo com filmes, com redes sociais. Aquele homem orava, aquele homem buscava o Senhor, aquele homem andava em santidade, aquele homem tinha fome e sede do Senhor. E nós precisamos nos posicionar. É impossível ser como Pedro? Não, mas tem que mudar, tem que virar uma chave aqui no nosso coração. Tem que mudar algo aqui dentro. Tem que mudar algo aqui dentro. E a minha oração, o meu desejo é que Deus, que o Espírito Santo nessa noite venha transformar corações. Porque eu sirvo um Deus que transforma. Eu sirvo um Deus que onde põe a mão nada fica igual. Eu sirvo um Deus que onde Ele põe a mão não fica igual. Eu sirvo um Deus que onde Ele põe a mão tudo muda. Nós precisamos do toque do Espírito Santo. Nós precisamos do agir do Espírito Santo nas nossas vidas, do poder do Espírito Santo, e Ele está dentro de nós. Se nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida a Cristo, a palavra de Deus diz que nós somos selados no Espírito Santo. Nós precisamos despertar esse poder que está dentro de nós e vivermos em conformidade com a palavra do Senhor. Amém? Amém. A unidade da igreja glorifica o nome de Jesus. Outra vez digo, a unidade da igreja glorifica o nome de Jesus. Outra vez digo, a unidade da igreja glorifica o nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, eu não podia finalizar, eu não quero me alongar mais, porque hoje é culto de ceia. Pastor Carlos vai ministrar a ceia. E em seguida a ceia nós vamos ter um momento final de oração. E vamos levantar um clamor pela viagem missionária do pastor Alexandre, do pastor Paulo. Mas eu não podia deixar de ler com os irmãos o livro de Joel. Capítulo 2, por favor. Carlos, pode ler, meu irmão? Livro do profeta Joel, capítulo 2. Vamos ler do versículo 12 ao 17. Joel, capítulo 2. Vamos ler do versículo 12 ao 17. 12 ao 17. Tardio a irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu servo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu
Amém. Irmãos, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Líderes, pastores, fugir da responsabilidade. Eu fiz a minha parte. A palavra de Deus, chore os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Nós, líderes, pastores, nós vamos prestar contas diante de Deus. Pela maneira que nós conduzimos a igreja, pelo que falamos, não tem a ver com salvação, a salvação compete a Deus. Mas a maneira que pastores e líderes conduzem o rebanho, nós vamos prestar contas diante de Deus. É um tempo da igreja se posicionar. Eu louvo a Deus por começar este ano com 21 dias de oração e jejum. Eu louvo a Deus. E quando eu digo que muitas das vezes nós pensamos que grandes coisas que homens fizeram no passado, Billy Graham, um dos nossos contemporâneos, um dos maiores evangelistas, arrastou multidões a Cristo. E eu poderia citar aqui vários nomes juntamente com Billy Graham, talvez não com a dimensão de Billy Graham, mas vários homens. Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, vários nomes. E nós vamos olhar para estes homens, o que eles têm em comum? Fizeram uma pesquisa na vida desses homens que arrastaram multidões para Deus, para Jesus. Talvez fosse um talento muito grande, talvez fosse algo muito especial que Deus tivesse dado para eles. E sabe qual foi o resultado, irmãos? O resultado, descobriram que aqueles homens não faziam nada de especial, entre aspas. Eles oravam. Eles oravam 1, 2, 3, 4, 5 horas por dia diante de Deus, clamando pelas almas, pelas almas perdidas. Hoje, enfim, eu não quero entrar em desportos violentos. Não quero entrar por aí. Irmãos, mas uma coisa eu sei, tem muita coisa de homens. Sabe, irmãos, nós precisamos modernizar, nós precisamos dinamizar, ok, tudo bem. Mas, irmãos, há coisas que não podem mexer. E se há coisas que não podem mexer, é na doutrina, é na palavra, é na oração, é na adoração. Não pode mexer. Nós podemos, irmãos, há por aí tanta coisa hoje, luzes, parede preta, eu não quero entrar por aí. Pregações coach, irmãos, pregações de autoajuda. Irmãos, por favor, eu e você, em nome de Jesus, nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Amém? A palavra de Deus diz, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Há coisas que não se pode mexer, na doutrina de Jesus e dos apóstolos, não se pode mexer. Vamos ficar modernos, vamos ficar atuais, vamos, mas há coisas que não podem mexer. E se tem algo que eu aprendo com a igreja primitiva, se tem algo que eu aprendo com esses homens, se tem algo que eu aprendo com a Bíblia, eu tenho falado muito isso com a minha esposa, Cláudia, nós precisamos ler mais a Bíblia juntos, nós precisamos ler mais a Bíblia juntos, porque nós somos uma só carne, eu não posso ter um entendimento, a Cláudia ter outro, nós precisamos ler mais a Bíblia juntos, porque nós precisamos ter o mesmo entendimento, estar num só pensamento, num só propósito, num só coração, e nós precisamos estar embasados é na palavra, porque é a palavra que limpa, é a palavra que lava, é a palavra que traz salvação, é o verbo encarnado que trouxe salvação, amém, igreja? Não é o homem. O homem, ele é como eu, ele é falho, ele é limitado, e um dia vocês vão ficar frustrados comigo, se já não ficaram.
E muitas das vezes eu já falei assim, não olhe para o líder, não olhe para o líder, busquem a Deus. Isso também, irmãos, é outra conversa. Nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos ser exemplos. As pessoas vêm na igreja por causa de Deus, mas nós, pastores e líderes, nós precisamos ser exemplos. Exemplos para o povo. Nós precisamos ser padrão para o povo. Homens de oração, homens de santidade, homens de família, bocas que saem palavras de bênção, palavras de edificação, palavra de levantamento. Nós precisamos ser exemplo. As pessoas precisam olhar para nós e ver exemplo. Tem algumas áreas da nossa vida que é uma luta, mas nós estamos lutando, nós estamos batalhando. E com a graça de Deus nós vamos vencer, em nome de Jesus, amém? É isso, irmãos, é isso que eu tenho no meu coração. Há coisas que não podem mudar. Vamos nos modernizar, vamos ficar atuais, mas não vamos mexer na doutrina, não vamos mexer na palavra, não vamos mexer na adoração, não vamos mexer na proclamação, não vamos mexer na paixão pelas almas. Algumas estratégias nos tiram dos caminhos do Senhor. Irmãos, que Deus te abençoe grandemente. Que eu não sei se eu tive a oportunidade de falar com todos, mas que o ano de 2025, seja na área profissional, emocional, familiar, ministerial, que vocês sejam prósperos em tudo, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo para vocês. Que vocês vivam o extraordinário de Deus este ano. Que vocês vivam de vitória em vitória, de glória em glória, em nome de Jesus. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa do fundo do meu coração. Se eu e você continuarmos a fazer as mesmas coisas, nós vamos viver o mesmo ano de 2024. Amém? Se eu e você continuarmos a fazer as mesmas coisas, vamos viver as mesmas coisas. O meu desejo é que eu e você façamos coisas novas. O meu desejo é que eu e você faça coisas para Deus que ainda não fizemos. O meu desejo é que eu e você, se eu orava 30 minutos por dia, que eu comece a orar 40. Que eu comece a orar 50. Se eu lia a palavra de Deus 10, 15 minutos por dia, que eu comece a ler 20, 25, 30. Que eu comece a fazer coisas para Deus, coisas novas. Que eu comece a fazer coisas novas para Deus. E aí sim eu creio, com certeza, você e eu, nós vamos viver coisas novas. O meu desejo é esse. E eu, irmãos, meu desejo não é te abençoar nessa noite. Oh, pastor, meu Deus, não. Você já é abençoado. Você já é abençoado, você já é uma bênção. Lá na cruz do Calvário. Tudo, Jesus falou assim, olha, irmãos, por favor. Jesus falou, está consumado. Você e eu, nós somos abençoados em Cristo nas regiões celestes. Mas em nome de Jesus, o meu desejo para a minha vida e para a sua vida é que você seja bênção na vida dos outros. Que você seja uma bênção na vida desta nação. Que você seja um instrumento poderoso de salvação, de cura, de milagre, de restauração. Em nome de Jesus, que você seja uma bênção na vida de outras pessoas, que você seja uma bênção em Portugal, que você seja uma bênção aonde você estiver, que você prospere em todos os seus caminhos e que tudo que você faça glorifique o nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Deus te abençoe, um ótimo 2025. Fique na paz de Deus, na bênção de Deus e tudo de bom para vocês. É o meu desejo do fundo do meu coração para a Igreja Batista das Taipas, que a igreja se posicione e viva o extraordinário de Deus. Amém?
Glória a Deus, pastor Carlos.